Muito se fala hoje em dia uma série de coisas que envolvem performance, seja no nível mais high level, desde trocar o banco de dados que seria um RDBMS tradicional ali com Aurora, com Postgres, para um ScyllaDB ou Cassandra, ou quem sabe sair de um monolito tradicional para uma estrutura guiada com barramento de eventos usando microserviços e por aí vai. Ou você pode descer num nível ainda mais deep, visando trocar linguagem para economizar até ciclo de CPU, porque talvez Go e Rush tendam a brilhar mais nesse sentido. E aí galera, o que é comum ouvir nesses cenários? E esse Postgres aí, hein? Certeza que é ele que tá fazendo o response time para as alturas. É sempre ele. Toda vida que a gente tem um pico na Black Friday, é sempre esse RDS aí que faz os custos subirem lá no teto na infra. Aposta a vida que aqueles joins ali no endpoint X. Nem usando boas práticas com materialize views e índice do jeito certo dá bom. É sempre essa porcaria aí. Bora trocar logo pra ScyllaDB, Cassandra ou Mongo, que a gente sabe que de longe é o melhor pra performance. Ou, putz, Rails tá horroroso de lento. E esse Node aí com JS? Desde quando JS é a linguagem pra usar no server-side? E esse PHP aí com Laravel? Nossa! Bora trocar logo pra Go junto com Cassandra, ou vamos estrangular esse monolito horroroso aí em microserviços usando o DDD com Go? Certamente, galera, você já se deparou com cenários parecidos ou já vivenciou na prática um cenário assim. Nada disso, preste bem atenção. Nada disso em geral tendencialmente importa, pessoal. Jamais tenda a ir por um caminho desses. Pode mais te prejudicar na empresa do que ajudar na maioria dos casos. Absolutamente nada disso vai ter a importância como muitos acham. A ideia é bater nisso hoje e mostrar como eu considero que deveríamos construir um MVP ou manter um produto no longo prazo dentro da sua empresa. Nada justifica trocar de stack em geral por performance ou por dificuldade de manutenabilidade ou coisa do gênero. Salvo raras exceções, inclusive a gente vai entrar nesses detalhes, nesses pontos hoje, de algumas empresas que fizeram migrações de linguagem, porque realmente fazia sentido, tá? E aí o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui é qualquer linguagem mainstream conhecida hoje, seja Python, JS, TS, PHP, Java, C#, todas elas têm frameworks e libs boas o suficiente, além de um runtime excelente para resolver 99% dos problemas do qual você se deparar. Sem contar a comunidade e o tooling em volta de todas elas. Eu vou enfatizar isso hoje e tentar contribuir ao máximo com essa discussão de que performance em linguagem e runtime não tem nem de longe a relevância do que é propagado por aí. Vamos bem além, inclusive, de linguagem e runtime. Vai ser uma sequência de 3 vídeos. Esse vai ser mais focado no runtime em si, linguagem de programação, alta carga e frameworks. O próximo vai ser focado só em banco de dados e o outro vai ser focado em arquitetura. Trade-offs entre monolito modular e microserviço. Então, se gostou, se inscreva, liga o sininho aí, fica aí que vai ser bem bacana o tema de hoje. O primeiro ponto que tem que ficar muito claro, pessoal, é a ideia de que linguagens dinamicamente tipadas como Ruby e JS são ruins de performance. Isso é uma balela sem tamanho. Isso vale também para Python e várias outras. Até porque o JS pode rodar num ban ou Dino da vida e saltar nos benches lá pro topo, chegando próximo de Go, e o que isso diz na prática. O tema performance por performance solto assim não entrega valor agregado nenhum. Inclusive o Mads, criador do Ruby, explicita que de fato Go, C, C++ são melhores em performance por quase uma obviedade, mas que isso tá longe de ser o mais relevante. Performance, for most of the cases, the performance is not the first priority. Se sentir bem ao programar na linguagem, ser altamente produtivo, segundo ele, e eu concordo também, é muito mais relevante do que esse tema per se de performance. Performance does not matter to process someone. É claro que por construção, linguagens que são estaticamente tipadas tendem a levar vantagem num todo na hora de otimizar ali seu código via heurísticas e tal, para gerar um binário otimizado e ser ultra performático no comparativo com linguagens interpretadas e dinamicamente tipadas. É o caso clássico ali, né, do C, Go, Rush, Swift e outros. De fato, você sempre vai ver essas linguagens lá no topo nos benches. Mas pega um exemplo, até mesmo Java com Git pode bater essas linguagens dependendo da natureza da operação que vai ser executada ali no runtime. Então o ponto é, e vale frisar, qual é o ganho real que você tem ao escolher com base nesse questionamento de performance. Você, como dev, tem que ter essa noção para saber exatamente como deve optar por uma linguagem, ecossistema, banco de dados e tudo mais. Na prática mesmo, pessoal, você geralmente não tem ganho real nenhum se escolher Go ou Rush. Os ganhos podem ser irrelevantes em termos de custos ao manter a infra no comparativo com outros. E ainda que tenha esses ganhos, porque realmente você pode economizar em infra com Go ou com Rush, Go e Rush podem perder de lavada no resto. Especialmente no comparativo com Ruby ali usando Rails, ou Nest com Node, ou Spring com Java, enfim, mas esse é outro papo. Eu nem vou citar aqui C++ para sistemas high level, porque verdadeiramente ninguém tende a usar. E fica óbvio o motivo, certo? Tu é muito mais produtivo codando em Ruby Rails, ou Fast API com Python, ou em Nest com Node, do que C++, certo? Motivo. O motivo e o grande motivo é produtividade e dev experience. Um adendo sobre esse ponto de performance, pessoal, é que eu estou falando exclusivamente do quanto o binário gerado pelo runtime, a linguagem em si, tende a gerar de benefício ele per se. Você entende o que eu estou querendo dizer? Eu não estou falando de tooling, não estou
falando de comunidade, do modelo de concorrência em si, nem nada do tipo. É o quanto computacionalmente ela tende a ser melhor para resolver o mesmo problema de maneira isolada, considerando de forma pura o tempo de execução de algo, por exemplo, CPU bound alike, algo do gênero. Justo? E sim, claro, o modelo de concorrência usado pela linguagem pode impactar bastante a performance final, e a gente vai falar disso também, óbvio. Não só performance final, como Dev Experience, inclusive. Aí pode ser um ponto importante da escolha de uma linguagem. Enfim, quem vai ter o benefício real de uma troca de linguagem, por exemplo, é o 0,1% das empresas, talvez, do mercado, que tem um valuation brutal e uma carga de usuários concorrentes com throughput colossal, absurdo, e que para eles, cada milissegundo ali pode fazer real diferença. Aí entra no nível de fine tuning muito pontual, que no todo vai fazer gigante diferença para a aplicação. E a gente vai ver, inclusive, alguns cases para vocês entenderem hoje. Além disso, galera, a previsibilidade da latência importa absurdamente para eles. Aí, nesses casos, pode provavelmente fazer a diferença a escolha da linguagem. E eu falei provavelmente, mas até isso pode ser um ponto particular bem questionável. Você vai usar Elixir, vai usar Go, vai usar Rush, ou por que não usar Java? Será que eu não consegui mesmo com Java? Ou quem sabe Rails com Ruby? Qual a natureza do negócio para requerer realmente tal escolha? Java hoje é usado pelo Netflix como core para a gigante maioria dos serviços com um volume absurdo na área de streaming. E para eles funciona e resolve super bem. Estamos falando de Fang aqui, galera. E veja o que o staff da Netflix disse sobre o uso do Spring Boot, por exemplo, na empresa. Então, pessoal, pensa duas vezes antes de sair de um legado em Java para Go só visando performance, por exemplo. O Java consegue ser tão bom quanto? E será que não seria só melhor pegar um serviço talvez que está ali em Java 8, Java 11 e refatorá-lo para versões mais modernas, usando Java 21, LTS, bonitinho, com fibers e continuations, e talvez ter o mesmo ganho real ali de um Go, que usa Go Routines e tudo mais, um modelo de concorrência próximo? E além disso, tem um grande plus a mais já ter o Spring, por exemplo, no mercado, com anos e anos de know-how e tal, que já traz toda uma bagagem de Dev Experience, de produtividade para você codar seus serviços e tal. Entendeu? Isso vale para qualquer linguagem, não só para o Java no caso. Então vamos citar alguns casos aqui onde Rush, Elixir, Erlang e Go podem ser cruciais para resolver problemas que requerem performance de um nível absurdo e que aí sim podem fazer uma diferença substancial significativa. O Discord, por exemplo, fez uma migração do Go para o Rush. Já é interessante porque o Go já é uma linguagem conhecida por ser ultra performática e tal. E repara no gráfico do artigo, é relativamente recente até esse artigo. Claramente existem saltos 95% ali do response time, no consumo da CPU e tal. Existem vários spikes ali, como vocês podem ver. E o artigo descreve justamente que o problema que o Discord teve foi por conta da ineficiência do GC deles, do Golang no caso, né? Do Garbage Collector, por conta da carga de usuários concorrentes e pelo throughput ser massivamente alto. Tanto o Go e o Java hoje já resolveram o BO do GC elevar a imprevisibilidade da latência, causando esses spikes que você viram aí no gráfico. No caso do Java, existe um projeto focado só nesse ponto aberto hoje, inclusive, que é o GZC. Só para vocês entenderem por alto, o GC eventualmente, dependendo da implementação do runtime, para o runtime inteiro para fazer a limpeza de memória. Isso vai ensejar em curso na previsibilidade da sua latência ali e tal. Eventualmente você pode ter esses spikes que o Discord teve, e isso inclusive, galera, pode ser bem crítico em aplicações com baixa tolerância à falha. Imagina, por exemplo, uma aplicação que necessita de tolerância à falha e é bem crítica. Um sistema clássico de telecom onde alguém pode ter sua vida em risco caso uma ligação de emergência falhe. E vamos supor que falhe porque o GC foi imprevisível no tempo que ele vai levar para efetuar a tarefa ali da coleta de lixo. Num cenário de pico, pode ser simplesmente que fique lento o suficiente para a sua ligação de emergência demorar realmente para acontecer por conta da latência. Já imaginou isso? Pois é. Aí a sua justificativa vai ser: então, o Paulo foi de base por conta do garbage collector. Não pode, né, galera? Para esses cenários, investir em robustez de previsibilidade de latência do 99% e se preparar para altas cargas realmente faz muito sentido a escolha do runtime da linguagem. Vira fator preponderante e crucial. O cenário do Discord e este Telecom que eu citei, são exemplos de Go, Rush, Elixir, fazem de fato muito sentido. No refactor, por exemplo, de Go para Rush, eles melhoraram bastante a previsibilidade da latência, sem ter os spikes que a gente viu ali antes no Go. Além disso, por ser em Rush, o response time em 95% e o consumo de CPU, e entre outros, continuou de fato muito baixo. Repare que o Go é o gráfico em roxo e o Rush está em azul. De fato, realmente foi uma mudança que para o volume deles e por conta do GC da época no Go, realmente fazia sentido. Talvez eu já não faria, porque o Go resolveu bem já o problema. Então removeu de fato a imprevisibilidade desses spikes por uma troca de linguagem runtime. Então para eles, nesse cenário, fez muito sentido essa troca. E no caso do Erlang e do Elixir, existe o caso, por exemplo, do Pinterest, que é um caso ainda mais legal do que qualquer outro que eu vou mostrar aqui. O Pinterest passou a economizar $2 milhões de infra, justamente por conta da mudança para Elixir. O José Valim, numa conversa bem legal com o Steve Cohen, dev senior lá do Pinterest, que participou do processo de migração ali de vários dos serviços que estavam escritos em Python e Java para Elixir. E aí o Valim perguntou o seguinte para ele: cara, como sua empresa tirou real proveito do Elixir? Aí ele respondeu: quando
Quando eu comecei ali na Square de Spam, tínhamos cerca de 1.400 servidores rodando. Quando convertemos diversas partes para Elixir, reduzimos isso em cerca de 95%. Olha aí, galera. Isso sim é uma métrica fundamental em engenharia. Economizar custo nesse nível por conta de uma troca de linguagem runtime é uma baita métrica para o seu time e empresa que realmente justificaria uma reescrita, por exemplo. Desde sair, no caso dele, lá de serviços que estão em Python, em Java, para um runtime ali com Erlang usando o Elixir, que é um outro caso bem bacana também. O próprio WhatsApp suporta até a última atualização e repara nos demais números, tá? 450 milhões de usuários ativos por dia. Surreal, né? 65 bilhões de mensagens são trafegadas pelo WhatsApp por dia, galera. Num volume desse, faz total sentido usar a VM do Erlang, inclusive é a melhor stack possível para esse tipo de cenário, e ou Elixir ou coisa do gênero. Mas tem alguns cases bem famosos espalhados pelo mundo de produtos que escalam muito bem, obrigado. Por exemplo, com Rails. Sim, nosso querido GitHub é um monolito até hoje escrito em Ruby on Rails. Todo o core é feito em Ruby com Rails. Rails não só escala, como escala bem e ainda te provê um arsenal excelente, sem que você precise ficar pensando muito sobre decisões que são fúteis no dia a dia. É o caso da gigante Shopify, que é bem forte com Rails. Até hoje eles são um grande monolito escrito em Rails, depois refatoraram para ser um monolito modular e tudo. Entenderam? É possível fazer numa escala bem grande aplicações web sem grandes prejuízos, independentemente da linguagem. O próprio Python com Fast API tem case de bastante sucesso da Microsoft, Uber e outros. PHP idem e por aí vai. Facebook mesmo tem vários serviços até hoje feitos em PHP. Na real, nasceu em PHP, como podem ver no artigo do próprio Meta. O grande site aqui, pessoal, é Ruby, Python, JS, Java, C# e demais linguagens mainstream e runtimes famosos podem tranquilamente oferecer um toolkit bem sólido para a imensa maioria dos casos. E jamais vise performance por si só. Olhe muito mais para isso. Comunidade, tooling, facilidade de adoção, de contratar novos devs, ecossistemas de libs e frameworks sólidos e famosos já usados em grande escala. Considere também os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação. Isso vai deixar extremamente claro o motivacional de como você deveria criar os processos em termos de tecnologia dentro da sua empresa, dentro do seu time e tudo mais. Se gostou, se inscreve, compartilha e no próximo vídeo a gente vai falar sobre banco de dados, nessa mesma pegada envolvendo performance, quando faz sentido manter o RDBMS tradicional, quando faz sentido talvez ir para um Cassandra, Neo4j, banco em grafo, coisas do gênero, tá? Beleza, pessoal? É isso.